clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 38. Ó quem tá de volta. Finalmente, olá Felipe, olá pessoal, de volta ao trabalho depois de 2 semanas de folga de podcast, de análise, mas já tava com saudade. Tá louco, hein? Já tá quase contratando outra pessoa já, rapaz. Não, você tá pensando o quê? Não me abandono. E aí, Cid, estamos de volta, vamos falar de Patriots e Redskins. Semana 9 já passou, tá voando, corre mais do que as outras semanas de quando não tem jogo, sem dúvida nenhuma. Mas antes a gente tem aqueles recados de sempre, hoje bastante recado legal. Sidney, simplesmente... nós somos o maior fã-clube oficial dos Patriots no mundo, cara. O que foi isso, meu? No mundo, pessoal, para vocês entenderem, não é aqui no Brasil, não é fora de lá, é o maior fã-clube oficial do New England Patriots do planeta, cara. Que negócio absurdo. A gente começou esse fã-clube, você, na verdade, começou esse fã-clube há pouco tempo, ficou um tempo lá parado, depois a gente entrou com o Projeto Patriotas e começou a reativá-lo e o pessoal compareceu em massa. É impressionante o retorno que a gente tem tido da galera e, cara, essa marca é sensacional, não tem como não se empolgar e agradecer a todo mundo, vocês que fazem parte do fã-clube, porque vocês é que que são vencedores disso aí. A gente não pode inventar nome por lá, não. É cada um que mandou pra gente, se inscreveu, foi lá, colocou seu nome. Como eu falei pra muita gente aí, é vitória de todo mundo junto, com certeza. Vamos só aproveitar, Sidney, e explicar um pouquinho de o que isso gera, né? Tipo, beleza, a gente é o maior do mundo, e aí? Primeiro que assim, como todo mundo deve saber, a gente não tem o maior Twitter com mais seguidores, a gente não tem o Facebook com mais seguidores. O que acontece é que a gente está fazendo um trabalho com os Patriots de cadastrar esses torcedores oficialmente no site deles. Então, assim, este trabalho fez com que a gente é o fã-clube que tem mais cadastros até agora no mundo no site deles. Então, só para deixar bem claro o porquê desse título, se você entrar lá e procurar todos, ninguém tem mais que a gente. E segunda coisa, né, Sidney, que a gente já falou várias vezes aqui, é a gente aparecer no mapa literalmente para eles, né, cara? Mostrar que a força dos Patriots no Brasil e que a gente merece que eles olhem pra gente de um jeito diferenciado, né, meu? Eles se preocupam muito com isso, com mídias sociais. Se você olhar o Facebook dos Patriots, eles sempre estão valorizando fãs, mostrando fotos e tal. E a gente sentiu que o crescimento do nosso Facebook foi percebido por eles, tanto que eles nos elegeram o fã-clube do mês de setembro e também de outubro. A gente entrou em contato com o pessoal lá que cuida dessa parte de fã-clube, então a gente estabeleceu um link legal com eles lá para futuros projetos, se for o caso, para tentar. Então, assim, resumindo, a gente está fazendo a nossa parte de tentar mostrar para eles que a torcida é forte aqui no Brasil, que a gente acompanha a NFL, que a gente consome os Patriots e eles não estão... Isso aí não está passando desapercebido deles, não. Eles estão de olho nisso aí. Pois é, exatamente. A gente está tentando fazer de um jeito com que apareça para eles. E tá dando certo, sem dúvida. Como a gente falou aquela vez, igual você falou que a gente foi o eleito fã-clube do mês, isso não foi a gente que pediu, eles que entraram em contato com a gente. Então, garantidamente, eles sabem que o Patriotas existe e eles sabem que vocês todos que fazem parte do Patriotas com a gente existe. Uma hora a gente vai conseguir um negócio grande acontecer. Se depender da gente, não vai faltar força, né,
né, Sidney? Exatamente, é uma vitória, é uma conquista muito grande chegar em primeiro lugar, mas a gente quer alcançar mais gente, a gente sabe que tem muita gente no Brasil que ainda não conhece o Patriotas, né? Tem muito torcedor dos Patriots que não conhece o nosso fã-clube nem o site, e para isso a gente, mais uma vez, precisa da colaboração de vocês, de ajudar, enquanto seu amigo que torce pelos Patriots, o que acompanha a NFL e gosta do time, sei lá, e que não nos conhece, mostre o Facebook, mostre o site, mostre o Twitter, a gente tenta trazer, cadastrar no site, aumentar o fã-clube e chamar mais ainda a atenção deles. Eu queria deixar 2 abraços aqui especial, que 2 pessoas que entraram em contato direto comigo, que é o Nickerson Zanon e o André _PO. Eu não sei o sobrenome dele, do André, desculpa, André. Mas os 2 me mandaram mensagem pessoalmente lá no Twitter, parabenizando a conquista. A gente sabe que os 2 estão com a gente desde o começo. O Nixon, então, todo dia ele manda mensagem pra gente, ele interage, seja no Facebook, no Twitter, no site. É tão legal que, assim, antes de qualquer coisa, a gente é torcedor também, né, Sidney? E poder ter, contato com esses caras, fazer amizades por causa do Patriots é muito mais legal ainda, né, meu? É muito legal, é interessante isso você falar, porque chega até o ponto de, às vezes, você coloca uma notícia e você pensa, eita, fulano vai gostar disso aqui, já fulano não vai gostar não. Você já começa a perceber um pouco do perfil da galera que interage mais com a gente, é sensacional isso aí. Outra coisa que a gente fez, cara, que a gente tá ficando metido agora, não adianta, a gente fez uma promoção nesse último jogo com os Redskins, fez uma promoção em parceria com o Esporte Interativo, o canal que transmite os jogos, e que a gente deu um kit dos Patriots durante o jogo para quem se cadastrasse no fã-clube, quem conhecesse o Patriotas, e foi um sucesso o negócio. O Twitter nosso ficou maluco, Sidney, virou insano ali, não parava de mensagem, e o Rafael de Aquino foi o vencedor, a gente já entrou em contato com ele para mandar o kit para ele, e que legal que foi isso, e que gentileza do Esporte Interativo em abrir esse espaço pra gente, né? Muito boa a promoção, muito boa a resposta que a gente teve da interação do pessoal, né? Parabéns pro Rafael. Não esquece de mandar uma foto pra gente, né? Com o kit lá, comemorando o prêmio. E realmente, o pessoal do Esporte Interativo foi muito atencioso, sempre foram abertos a diálogo desde o início, não impuseram complicações ou obstáculos, o pessoal muito tranquilo de se lidar. Agradecer realmente a equipe lá do Esporte Interativo. O Guilherme, que ajudou a gente, o Otávio, o narrador, que está sempre com a gente, já participou de podcast aqui, e o pessoal da mídia social lá do Esporte Interativo também, que a gente conversou a semana inteira. Pessoal, vamos para a próxima, daqui a pouco tem outra, vamos que vamos crescer todo mundo junto. Bom, como todo mundo sabe, o Sr. Sidney estava de férias, aproveitando Boston e Foxborough e New York. E conta pra gente, cara, o seu momento de fazer inveja, Sidney. O que é estar no Gillette Stadium, meu? Cara, eu já fui para muito jogo aqui, acompanho futebol desde pequeno, vários jogos no estádio e tal, e foi de longe a melhor experiência esportiva que eu já tive na vida. Primeiro porque eu tô numa fase assim, de futebol americano, para mim já deixou o futebol bem para trás, é o esporte que eu acompanho, é o meu principal esporte hoje, então ter a oportunidade de ver esse esporte ao vivo, de ver o time que eu torço, né, que são os Patriots, de dar tempo de ver o Tom Brady antes de encerrar a carreira, que eu tinha medo de quando eu conseguir ir para lá, ele não tá mais jogando, eu queria vê-lo pessoalmente jogar, pegar um jogo contra os Jets, maior rival, sair perdendo, virar no final, cara, não poderia pedir nada melhor do que isso, foi uma experiência sensacional. É um negócio que demanda muito de recurso, realmente, é caro ir para lá, de tempo, mas eu só tenho recomendação a fazer. Quem puder ir, se você tiver em dúvida se vale a pena, se você tiver como pagar, vá, porque é uma experiência inesquecível. Quando eu também voltei faz pouco tempo, eu falei que uma das coisas que mais me surpreendeu que eu fui ver o jogo no campo dos Cowboys foi a falta de interação da torcida, o pessoal meio morto lá. A Gillette Stadium não existe isso não, né? Não tem isso. É interessante. A gente tá acostumado ao esporte aqui no Brasil, que é o futebol, a torcida canta o jogo inteiro e tal. Lá não, é aquela coisa de alternância. Quando seu time tá no ataque, eles pedem mesmo para ficar em silêncio. Às vezes o próprio jogador, né, balança os braços para a torcida ficar em silêncio para facilitar a comunicação. Então, às vezes você escuta até a contagem do snap. Já quando o adversário está em campo, é gritaria, né, para complicar a comunicação. E quando é a terceira descida do ataque adversário, é um caldeirão realmente. Todos os painéis luminosos começam a pedir para fazer barulho, a torcida se levanta, começa a vaiar e a gritar. É uma atmosfera muito boa mesmo. E no final do jogo, com a virada, né, contra os Jets, aí foi que pegou fogo realmente o estádio, é uma coisa sensacional.
E que legal estar perto de tanta gente que tem a mesma paixão que você, né, meu? Cara, É uma sensação maluca, né? Muito, isso começa desde antes. Você vê, por exemplo, até eu moro em Recife, né? Então aqui tem 3 times de futebol principais, então a cidade é dividida por 3. Você pega São Paulo, são 4, Rio 4, por aí vai. Lá você vê que a cidade inteira é baseada naquele time. Então todo mundo da cidade vive em função daquele time. É uma coisa que une a cidade realmente ao redor do esporte. Então começa desde a preparação. No dia anterior já tinha muita camisa. No dia do jogo de manhã em Boston, todo mundo com camisa do Patriots. Aí eu fui de trem pra lá, estação de trem lotado. O trem inteiro é um trem específico do jogo, tava todo mundo com a camisa, todo mundo empolgado, então é uma coisa que movimenta realmente a cidade inteira em prol de um único time, é muito legal. Bom, a gente vai ter aí, acontecendo essa semana o Eu Sou Patriota, vai estar a senhora Sidney contando um pouco pra gente de como foi a experiência pra ela, uma mulher vivendo isso tudo, e se você já vai participar de algum jogo pra lá, manda mensagem pra gente, manda o Eu Sou Patriota. A gente quer, sim, espalhar essa experiência de viver um jogo da NFL. Estão todos mais do que convidados. Eu sei que uma semana depois do jogo contra o Miami, teve seguidor nosso que tava lá. Mandem pra gente. A gente quer espalhar isso o quanto a gente puder, porque vale a pena, como o Sidney falou, como eu falei no outro programa, vale a pena guardar um pouquinho de dinheiro, fazer um esforço e viver essa experiência na sua vida. Patriots e Redskins, 27-10 pra gente, mais uma vitória, 8ª seguida. Sidney, eu tô sentindo assim, defesa tá evoluindo, ataque tá mantendo o nível, tem jogo que é um pouco mais fácil, tem jogo que é um pouco mais difícil, mas o nível continua. Foram quase 30 pontos de novo, é um ataque que pontua muito, foram só 10 pontos tomados. De novo, é uma média muito baixa que o Patriots tem tomando pontos nessa defesa. A sensação que eu tenho, cara, que a única coisa que pode parar esse trem chamado Patriots são as lesões, né? Sem dúvida. Lesões acabam com o time de futebol, não importa o quão bom ele seja. Por mais que você tenha opções para jogadores, não é a mesma coisa, né? Quando você começa a perder peças. A gente viu isso acontecer com a gente há 2 anos, em 2013, e o time cada jogo perdia um titular, e a gente sabia que chegaria um ponto que realmente as lesões segurariam aquele time, e isso aconteceu na final da conferência contra Denver. Mas esse ano ainda não está nesse nível, mas já começa a preocupar, porque já começamos a perder jogadores importantes e na metade da temporada não temos mais bye week para descanso. Vamos ficar de olho nessas lesões aí. E é uma atrás da outra, tá desesperando todo mundo. Por um outro lado, fora toda essa evolução que a gente está tendo, uma coisa que eu percebi e eu queria puxar aqui pra gente falar é que, assim, teve uma semana que a gente viu que os nossos problemas eram drops. Foram muitos drops no jogo. Na outra semana não era mais, resolveram. Aí vieram os problemas das faltas. Foram muitas faltas num jogo só, na outra semana foi resolvido. Eles estão conseguindo usar esses dias de um jogo para outro para resolver problemas que estão aparecendo muito grandes assim num jogo só. O que não tem como, que a lesão eles não resolvem, mas o resto está sendo resolvido. Além de tudo, a comissão técnica está atuando muito forte nesse time, né? É uma comissão técnica muito boa, sensacional, já provou tudo, já ganhou tudo que tinha para ganhar na NFL, e essa parte que é de disciplina, de técnica, né, realmente, isso aí é fácil, isso aí dá para resolver, é só uma questão de concentração na hora, uma técnica errada, um problema lá que o jogador tá nervoso, isso aí dá para resolver. O que não dá realmente são as lesões, porque por mais que a gente tenha jogadores de qualidade no banco, não dá para trocar, perder titulares assim e manter o nível. Então é bom saber que eles estão trabalhando para resolver isso, e até algumas lesões eles estão conseguindo resolver também com treino e com substituições, né? Mas tá bom, né? Não dá para crescer mais a quantidade de lesões, senão vai começar a complicar. A gente até falou, eu e o Durante falamos no pré-jogo que os Redskins para essa partida eles estavam com um problema na secundária, corner principal fora, os outros 2 corners machucados, jogando machucados, e que provavelmente esse jogo ia ser muito forte no ataque dos Patriots aéreo. Só que a gente não viu muito isso não. Os Patriots conseguiram impor um jogo corrido muito bom também. Pra você ter uma noção, foram 15 first downs no passe e 10 first downs na corrida.
Então foi muito bem equilibrado. E isso é o que a gente mais quer ver, né? Um time que é balanceado, que não é forçado só no passe, nem é forçado só na corrida, né, cara? Se não fosse as lesões, teria sido um ótimo jogo. A gente realmente perdeu para as lesões essa partida. Ganhamos os Redskins, mas perdemos para as lesões. Lewis saiu no domingo, saiu andando, mancando, chorando, a gente não sabia direito. E aí ontem veio o grande baque, que ele tá fora da temporada. Que notícia, né, meu? Que tristeza, cara. É uma temporada realmente especial dele, né? Ele que teve problema de lesões em todos os times que ele passou. Conseguiu metade da temporada saudável, e não só saudável, como uma temporada sensacional. Sei lá, eu tento achar um running back que tenha tido mais destaque do que ele Lewis nesses primeiros 8 jogos, e é difícil. Talvez o Devonta Freeman do Atlanta, né? O Todd Gurley do Rams, mas era um dos 3, 4 running backs principais da primeira metade da temporada, e sem dúvida é um grande baque para a nossa defesa, né? Acho que tirou a alegria, para mim pelo menos, tirou toda a alegria da vitória contra os Redskins, essa lesão. E assim, o choro dele, eu acho que não foi de dor, foi de... Não acredito que tá acontecendo isso de novo, né? Exatamente, foi isso. O cara teve problema, a gente já tem até post durante a fez de todos os problemas que ele teve na carreira dele. O cara tava tendo o ano da vida dele, não tem como não chorar, cara. Acho que até se bobear, até a gente tem vontade de chorar junto, porque que tristeza, cara. Dá muita pena, cara. Trabalhou muito esse ano, conseguiu um lugar no time de destaque. É uma pena, né? Lesões em geral são lamentáveis, e quando é um jogador que tava tendo uma temporada especial é mais triste ainda. A gente já vai chegar em running back, a gente vai falar mais como que a gente pensa que o Lewis pode ser complementado, não 100%, mas a gente já vai falar disso. Outro que saiu machucado foi o Vollmer, o tackle. Como parece, não tem muita informação dele ainda, mas parece que foi uma concussão. Se for, provavelmente está fora do jogo de domingo, porque até agora também ninguém falou nada. Essa OL que já tinha problema, tem mais um problema ainda. Que desespero tá dando essa OL, meu. Acho que pode ser um dos pontos que pode atrapalhar demais esse time nesse resto de temporada, né? E é interessante como em pouco tempo mudou a perspectiva, né? Até algumas semanas atrás, assim, a OL que começou cheio de calouros, com David Andrews, Ted Jackson, Shaq Mason, surpreendeu todo mundo estava jogando bem, aí a gente perde o Solder, coloca o Marcus Cannon, que também sai logo, entra o Vollmer para left tackle e vai o Cameron Fleming para right tackle, aí você pronto, agora complicou. Não complicou, eles seguraram bem os jogos contra Jets e Dolphins, que tem DLs fortes, e aí vem essa lesão do Vollmer agora, cara, sinceramente, eu acho assim, talvez essa lesão do Vollmer, se ele ficar fora muito tempo, pode ser mais impactante para esse time do que a lesão do Dion Lewis, porque a gente já tá muito apertado de OL, não tem mais tackle no elenco, só o Fleming, que é right tackle, né, foi right tackle a vida toda, agora que foi preciso... Até o Brady falou isso, ó. Cara, a gente precisou botar Fleming de right tackle, de left tackle, porque o negócio tá sério lá na OL. O Brian Stork, que tava voltando, né, que era a grande animação da gente, que o nosso center titular ia voltar e tal, começou a partida jogando de guard já. Voltou numa fogueira já, né? Voltou na fogueira, e depois da lesão do Vollmer, ele foi pra right tackle, cara. Brian Stork jogando de right tackle, pra você ver o nível de improviso que a gente tá tendo que fazer. Eu tô preocupado, né? Eu quero saber notícias o quanto antes de Vollmer e do Marcus Cannon, porque a gente tá precisando de tackles para poder segurar, né, essa OL aí. Fleming, que a gente falou no episódio passado, que foi preciso os tight ends ajudarem bastante ele, principalmente contra o Cameron Wake, que ele sofreu bastante. O Williams, que é um dos caras que... Cara, como eu considero o Williams já nessa temporada, como ele tá ajudando em tudo que ele pode, ele ajudou muito o Fleming. Nessa partida já teve uma evolução boa do Fleming, principalmente porque, talvez por ele voltar a jogar no lado direito também, ele pode ser que ele se sinta mais confortável, mas ele já não precisou de tanta ajuda, isso já é bom. É mais um caso de que tá todo mundo tendo que se reinventar dentro desse Patriots. Como você falou, o Stork jogando de guard, jogando de tackle, o Andrews, que é isso, cara? A grande solução da OL nesse ano foi o Andrews. Imagina se a gente não tivesse achado um center. Se o Stork tivesse que voltar para ser o center porque tava tudo errado. O Andrews tá salvando esse time também, né?
Cara, e é impressionante duas coisas, né? Primeiro, a capacidade do Bill Belichick, do pessoal lá, do Nick Caseiro e tal, acharem OLs não draftados e transformá-los em titulares da NFL para jogar em alto nível. Se você pegar lá para trás, Stephen Neal, Dan Connolly, Ryan Wendell, agora David Andrews, eles sempre acham um OL que não foi draftado e o cara consegue contribuir. E em segundo lugar, o trabalho do David, não sei nem como é que pronuncia o nome dele, De Guglielmo, nosso treinador da OL, que, cara, perde uma peça, ele encaixa outra, a OL segura, ele perde outra peça, encaixa mais uma, segura. Então os caras estão fazendo um trabalho muito elogiável, realmente. O Arthur veio falar pra mim depois do jogo domingo, ele, nossa, saiu notícia de que o Andrews tá mancando no vestiário. Falei, cara, se o OL não mancar no final do jogo, ele não jogou. Exatamente. É uma das posições mais desgastantes fisicamente, né? Agora tem um problema. A gente substituiu várias coisas, conseguiu segurar, mas a gente tá num ponto meio crítico agora. Se perder mais uma peça titular aí nessa OL, se você perceber no próprio jogo contra o Washington, o segundo tempo nosso, as chamadas ofensivas ficaram muito mais restritas. Assim, o McDaniels teve que abandonar várias chamadas porque ele foi forçado a isso pelos jogadores da OL que estavam em campo e pela posição que eles estavam jogando. Então limitou o ataque, e se isso continuar vai limitar o ataque, e a gente não quer limitar o ataque, porque é o principal ataque da NFL esse ano, a gente quer ele na ponta dos cascos, como se diz, né? Eles até falaram isso, de tipo, que tiveram que dar uma segurada mesmo, porque não era coisa que nem tinha sido treinada, né? Ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto, né? E tem duas notícias, não são notícias, são impressões, né, do pessoal que cobre lá dentro do vestiário e tal, que o Marcus Cannon e o Trey Jackson, que estavam fora já há alguns jogos, eles foram vistos no vestiário, andando normalmente, né, sem aparentar problemas no pé, na perna, que são a lesão deles, no joelho, no caso do Jackson, e no pé do Cannon. Então, sinais de que eles podem estar mais próximos ao retorno, né, e que voltem o mais rápido possível, porque a gente vai precisar. São bem-vindos. CJ, vamos falar um pouquinho rapidinho de Brady. Mais um jogo importantíssimo. Ele ficou a 1 jarda de fazer 300 jardas de novo em um jogo. Lançou touchdown, conseguiu. Brady é Brady, não tem essa. Mas acho que a notícia que mais mexeu com todo mundo nessa semana, principalmente depois do jogo, foi o que a Gisele falou, né? Que ela deu, no domingo, no jogo, ela conversou com o Robert Kraft, o dono dos Patriots, e ela confidenciou para ele ali que um dia desses ela acordou de madrugada e o Brady estava estudando o vídeo dos Redskins às 3h30 da manhã. Aonde vai parar esse cara? Que ele é extremamente dedicado e trabalhador, isso a gente sempre soube, né? Sempre há relatos desde o início da carreira que no voo de volta dos jogos ele já volta no avião vendo o vídeo do próximo adversário. Ele estuda adversários nas férias, na off-season, então ele já sabe os times que vai enfrentar, então ele já se dedica. E não há como negar que isso aí, na minha opinião, aliás, é um reflexo de tudo que aconteceu com ele nessa off-season, né? De duvidarem da capacidade dele, de duvidarem da honestidade dele. Então isso mexe realmente com o brilho de qualquer um. A minha impressão é que ele pode não dar certo a temporada, ele pode não ser campeão, mas assim, a parte dele eu tenho certeza que ele vai fazer. Ele deve estar pensando assim, eu vou fazer o meu melhor, 100% do que tiver a meu alcance, e pode não dar certo, mas assim, a consciência dele tranquila de que ele fez realmente o máximo dele. E você vê como as coisas são interessantes. Um amigo meu que não é torcedor dos Patriots viu essa notícia do que o Brady estava estudando, e ele veio falar pra mim uma coisa. Ele falou assim, cara, não é à toa que os Patriots se reinventam, conseguem resolver problemas. Se o cara, que é o Brady, um dos melhores de todos os tempos, não tem mais nada pra provar pra ninguém, só pra ele. Se o cara tá fazendo um negócio desse, como é que um Stork, por exemplo, não vai entrar de guard de tackle? Como é que um Williams, que acabou de chegar nesse time, não vai ajudar nos bloqueios também? Como é que um Edelman não vai jogar com o dedo quebrado? Como é que a gente, Sidney, não vamos se matar de fazer notícia pra informar os torcedores? O Brady mexe com todo mundo, cara. Exemplo é tudo na vida, né? Não adianta você pregar uma coisa para que você quer convencer e dar exemplo, se você não der o exemplo em si, se você não praticar. Então, quem entra no time, quem entrou agora, esse ano, ele olha assim e vê, porra, como você falou, o cara já tem tudo na vida e ele tá aqui chegando cedo, saindo tarde, trabalhando em casa. Então, se eu não seguir esse exemplo, se eu não trabalhar e me dedicar, eu não vou conseguir lugar nesse time. O nível de exigência é altíssimo, então isso contagia de cima a baixo da hierarquia lá do time, digamos assim, e, pô, sensacional. Torcer por um cara desse é bom demais.
Bom, vamos entrar no jogo corrido, Sidney, que mais uma vez funcionou. Como eu falei, foram 10 first downs na corrida, foi bem equilibrado. O Blount resolveu aparecer de novo. Eu não sei se alguém colocou um adesivo dos Colts no capacete dos Redskins, mas ele resolveu jogar. Mais de 100 jardas, touchdown, conseguiu Blount Force de novo, tipo, fazendo aqueles teletransportes que ele gosta de fazer, que ele entra no meio do bolo e sai do nada. Jogou muito bem o Blount. E como a gente já falou, o problema do Lewis fora da temporada é o que a gente vai fazer, cara. O Bolden entrou no lugar dele, recebeu um passe para touchdown, ótimo, é o tal do next man up que eles falam, que tipo, quem entrar tem que continuar o nível pelo menos. Bolden foi lá e fez a parte dele, mas será que o Bolden é o cara para substituir o Lewis? Eu acho que no nosso elenco não tem ninguém que consiga fazer o que o Lewis vinha fazendo, até porque pouca gente na NFL consegue, né? O nível de agilidade que ele tava, de instinto para sair dos blocos e tal, é uma coisa absurda. Mas a gente tem no elenco mesmo um running back capaz de ser produtivo, dois running backs, na verdade, capazes de ser produtivos recebendo passes, que são James White e o próprio Brandon Bolden, né? O White, o Lewis, pra quem não lembra, ele não jogou contra os Jets, o jogo que eu tava lá. Ele tava com uma lesão no abdômen, não participou. O James White entrou naquele jogo, dropou até uns 2 passes lá, porque também todo mundo dropou naquele jogo, eu não sei o que é isso. Mas assim, ele é um running back de agilidade, consegue correr rotas, receber passes. O Bolden também. Eu acho assim, a princípio o Bill Belichick ele vai com o que tem em casa, ele vai testar esses 2 jogadores, pelo menos nesse próximo jogo, e dependendo do que ele vê nos treinos e no jogo, pode motivá-lo a ir buscar alguém no mercado, mas eu acho que a princípio o James White tá lá para isso mesmo, estava lá como um seguro caso o Lewis não pudesse entrar. Eu também acho, eu acho que o White tem mais capacidade de conseguir fazer esse ataque andar. Eu não acho que a questão nem é se vai jogar igual o Lewis ou não. É entrar lá e conseguir jardas. Isso é o que interessa. Lewis, infelizmente, a gente tem que falar isso, mas Lewis é passado para essa temporada. Então vamos pensar daqui para frente. Eu acho que o White ele tem mais essa função. O Bolden também lembra muito, mas eu vejo mais o White. Concordo com você, acho que o Bill Belichick não vai atrás de alguém agora. Ele vai ver o que ele consegue resolver dentro de casa. Mas se precisar ir, Sidney, eu vejo muito mais eles tentando achar alguém desconhecido e dando oportunidade do que indo atrás de um nome importante. Já se falou do Pierre Thomas, que foi dispensado. Já se falou até do Ray Rice. Pelo amor de Deus, esse cara não pisa em New England nem a pau depois do que aconteceu com o Hernandes. A gente até mesmo, você no post quando você pôs do Lewis, falou do Travaris Cadet, que estava com o time e foi dispensado no começo desse ano. Eu vejo assim, entre esses, vamos dizer assim, pra gente dar uma resposta, que até o Ronaldo Teixeira pediu pra gente falar um pouco disso, eu vejo entre esses o Cadet como maior opção, cara. O que você acha? Cara, ele assinou com os 49ers hoje. Sério? Sério. Eu não sabia. Ele era meu preferido, assim, primeiro por ter conhecer o ataque, né? Ele fez o training camp lá com o time e ele só saiu dos Patriots porque não tava conseguindo ficar saudável. Não foi uma questão de não se adaptar ou não ir bem. Ele não teve a oportunidade de jogar plenamente, 100% fisicamente. Então ele era o primeiro nome que eu pensei também, mas não deu, foi pros 49ers. Eu acho o seguinte, eu acho que para substituir Lewis imediatamente vai ser o James White. Agora a gente precisa trazer pelo menos um running back para esse elenco. Nós temos apenas 3 running backs no elenco, são Blount, White e Bolden. O Bolden, ele é muito importante nos special teams, ele sempre joga e é muito bem. Então, praticamente assim, seriam 2 para jogo exclusivamente. É muito pouco, o running back leva muita paulada, é muito contato, precisa trazer alguém. E desses que você falou, cara, talvez o Pierre Thomas, porque ele já foi objeto de desejo dos Patriots, eles já tiveram contato com ele em outra oportunidade, não deu certo de vir. Então seria um nome que talvez pudesse dar certo por lá. Hora de falar da nossa defesa, que não tem como negar. Há 2 programas atrás que o Sidney nem tava, eu e o Arthur metemos o pau nessa defesa, metemos o pau no Butler, no Ryan, e eles, como a gente tá falando toda semana, esses caras ouvem esse programa, não é possível, e resolveram começar a calar a nossa boca. Estão evoluindo jogo por jogo, já somos top 10 na NFL, em jardas por jogo, em pontos por jogo, em jardas corridas por jogo, contra jardas corridas, né? Contra o rate do quarterback, fazendo sacks, fazendo interceptações e na porcentagem de passes completos do outro time,
todos esses quesitos a gente já é top 10. Estamos evoluindo, é uma defesa muito jovem. Dos titulares ali, 4 só tem mais de 25 anos. Essa evolução é importante, pode ser que não seja a defesa dos sonhos desse ano, mas que para próximos anos está começando a se formar uma base, está aparecendo, né? Ela já é, pelos próprios números, né, pelas estatísticas, uma das melhores defesas da NFL. Isso você pode falar com todo orgulho, torcedor dos Patriots. Você tem uma das melhores defesas da liga esse ano. Se você for considerar, até como teve um post nosso do Durante, né, que quase 50% dos pontos que os Patriots cedem esse ano são no chamado garbage time, ou seja, são quando o time já passou de 99% de chance de vitória, então eles relaxam, colocam reservas e sempre a gente pode perceber que a gente sempre leva um touchdown no finalzinho. Esse jogo dos Redskins foi isso, né? Os 7 pontos vieram no finalzinho. Se você for olhar por isso, então melhor ainda a classificação da defesa. 2 jogadores que não têm tanta experiência estão melhorando a cada jogo, que é o Malcolm Brown, nossa primeira escolha desse ano, e o Dominic Easley, que é do ano passado, mas que praticamente não jogou por lesão. Esse ano é que ele tá melhorando a cada jogo. Alan Branch está uma força contra o jogo terrestre. Fumble nesse jogo, forçado. Fumble. O Ninkovic, que a gente criticou no último podcast que eu fiz aqui, a gente falou que ele não estava jogando no mesmo nível, cresceu. No jogo contra o Jets ele desviou um bocado de passe, já fez sec, né? Tá marcando running back. Deixa eu só te cortar que agora a gente faz isso aqui. Abraço, Ninkovic, você que ouve a gente. É mesmo. Pô, então, cara, só tá todo mundo crescendo. O Collins não jogou esse jogo, mas nada que preocupe, tava doente, não sei se foi uma gripe, o que é que foi, então foi mais precaução mesmo, não foi nenhuma lesão. Porra, sensacional essa defesa. Tá bem e tende a melhorar. Sem dúvida o nosso maior problema é contra o passe, isso não é surpresa pra ninguém. Mas vamos falar um pouquinho desse front seven que dá orgulho de falar dele. Nós dois aqui, né? A gente começou essa temporada falando que tinha que aparecer, que tinha que jogar, e os caras estão jogando muito. Contra o jogo corrido, o Patriots está sendo animal na defesa contra o jogo corrido. Miami não correu praticamente nada e os Redskins foram a mesma coisa. E os Jets também. E Jets também. Foram 37 jardas só no total para Washington nesse jogo. É mais um jogo que a gente cede menos de 100 jardas corridas. Se bobear o segundo, eu não lembro dos Jets, mas pelo menos o segundo com menos de 50 jardas corridas. É menos a metade do campo cedendo em 60 minutos de jogo. Por quê? Isso que você falou, cara. O meio da linha tá jogando muito bem, o Branch tá aparecendo, o Brown tá evoluindo, o Weasley. E o front seven, que já é uma maravilha ali com os linebackers, esse jogo sem o Collins, entrou o Freeney, que a gente sempre tem um pé atrás com o Freeney, e o cara vai lá e força um fumble também. Então, assim, next man up, mais uma vez, né, cara? Cara, a única coisa que me deixa triste nesse front seven é o Gerald Mayo não conseguir se firmar, cara. Eu não sei se ele não tem, se ele tá 100% da lesão ou não tá. O cara perdeu, o Collins sai, quem entra não é o Mayo, que até 2 anos era o nosso principal linebacker, um dos melhores linebackers da NFL. Entra o Freeney, é uma coisa estranha aí. Eu achei, o Mayo tem idade ainda sobrando para contribuir nesse time, e eu não sei se ele tá saudável. É uma pena realmente ele não tá participando, mas no episódio passado, o Durante até falou que ele até puxou uma opção aqui que eu achei interessante. Ele falou assim, a lesão do Mayo foi tão séria que talvez eles não estão querendo forçar ele, com medo até de acontecer alguma coisa de novo. Pode ser, cara. No início da temporada, de certeza, era isso. Ele não estava jogando pouco porque estava sendo poupado. Aí teve um jogo que ele participou mais, eu não lembro qual foi, não foi tão bem, e depois diminuiu os snaps, aí realmente não sai nenhuma notícia se ele tá 100%, se não tá, se ainda tá se recuperando. Então, é um caso muito estranho nessa defesa. Porque se o Mayo voltar pra forma dele, com Collins e Hightower ali, e essa linha defensiva, cara, essa defesa é animal. Pois é. É só o que precisava, né? O Mayo aparecer assim, porque, cara, ele em jogadas de poucas jardas ali, principalmente quando é corrida pra essas coisas, ele enfia o pé dele na frente e ninguém passa, cara. Esse é o Mayo que a gente conhece. Eu não tô entendendo, eu não consigo. Esses dias alguém mandou no Twitter o que tá acontecendo com o Mayo. Eu não sei o que respondo, cara. Quero acreditar que é por conta da lesão. Eu torço pra que seja só isso, que ele esteja se recuperando e vá voltar, né? Bom, e aí vamos entrar na tal da nossa secundária, que sempre é tópico aqui nesse programa. A gente falou do third down na semana passada, que foi o melhor jogo contra o third down no passe dos Patriots.
tinha conseguido 17%, 18% só, o Miami tinha convertido. Nesse jogo voltou a subir. 50% dos third downs foram convertidos pelo ataque de Washington. É sim um outro, tirando o nosso problema de secundária, este problema de third down é o maior que essa defesa sofre, principalmente porque os ataques adversários perceberam que lançar no third down contra os Patriots é uma boa, né? Isso tem que ser corrigido. Contra os Jets foi horrível, eles converteram tudo, já contra o Miami a gente segurou, e anteontem os Redskins conseguiram converter vários também. Apesar de que a maioria foi no último drive, aquele drive que já estava tudo resolvido mesmo, mas é um fator a ser atacado, né, pelo Belichick para ser melhorado. Mas, cara, eu gosto da nossa secundária desse ano. Eles estão jogando num nível superior ao que eu esperava para eles. A gente tem 2 safeties que estão jogando em nível de Pro Bowl, o McCourty e o Chung. Eles estão entre os 5 principais safeties da NFL pelo Pro Football Focus, no ranking deles. No top 5 tá lá, em quarto o Chung e em quinto o McCourty. O Butler tá jogando bem, o Deshaun Jackson tava voltando de lesão, mas não fez nada. O Logan Ryan tá jogando bem esse ano, apesar de ter cedido algumas recepções pro Pierre Garçon. Eu acho que, assim, dentro do nível dos adversários que a gente enfrentou, a secundária tá se comportando muito bem. Eu vi que tem uma porcentagem super alta, mais de 70% das vezes os Patriots estão entrando com 5 defensive backs, porque é onde o Chung tá funcionando, né? A gente falou isso já nos programas passados. Eles puxam o Chung para ser como se fosse um linebacker ali, para marcar o slot ou marcar tight end, essas coisas. Exato. Põe ele mais pro meio do campo e traz ou o Jordan Richards ou o Duran Harmon lá para trás junto com o McCourty. E o Harmon também tá aparecendo com as interceptações dele. Então, se o nosso problema é corner, os safeties estão conseguindo cobrir, e o Chung, principalmente, como você falou, jogando demais e quase que sendo um terceiro linebacker, aí uma posição até meio híbrida dele aí, que dependendo do que acontece com o ataque, ele se posiciona. E quando o pass rush funciona, é melhor ainda, né, a atuação da secundária. Nesse jogo eu não achei tão bom o pass rush. A gente voltou àquela situação, com a lesão do Jabal Sheard, a gente voltou à situação de 2014, que era Ninkovich e Chandler Jones jogando 100% dos snaps. Isso cansa, não tem como eles manterem o mesmo ritmo de pressão o jogo inteiro. A gente precisa do Sheard de volta. O Trey Flowers, que prometeu muito na off-season, não conseguiu voltar ainda. Então a gente Grissom também, né? Grissom, né? Até entrou um pouquinho, tá? Principalmente contra o Miami, contra os Jets, ele jogou alguma coisa. A gente precisa desses caras que esses caras contribuam para tirar o peso das costas do Jones e do Ninkovich, para eles poderem descansar alguns snaps. E se a gente conseguir isso, o Sheard vai voltar e vai, com esse pass rush funcionando, a secundária vai soar bem melhor, digamos assim. Domingo agora, Sidney, vem o tal do New York Giants pela frente. Time que é engasgado por todo mundo, que ninguém... que é um problema para os Patriots, aliás, jogar contra Nova York é um problema para os Patriots, seja Jets, seja Giants, sempre o jogo vira um enrosco. Uma informação importante, que eles não fizeram a bye deles ainda, então eles estão nessa sequência aí de 9 jogos seguidos, então isso pode ser uma importância aí de repente estarem cansados, nego baleado ali, machucado, isso pode ajudar bastante. Nessa questão dos Giants atrapalhar a gente, é o único time na NFL que o Brady tem um recorde negativo. Ele ganhou 1 e perdeu 2 até hoje. Então, para ajudar, os números são um pesadelo para os Patriots. Agora, pode ser um jogo muito interessante, Sidney, porque os dois times têm coisas parecidas aí, né? Um ataque aéreo muito forte e uma defesa contra o passe bem complicada, né? O ataque aéreo dos dois times é muito forte. O nosso a gente tá cansado de ver. O deles tem um jogador extremamente explosivo, que é o Odell Beckham. Acho que você tem que ter uma atenção especial nesse cara mesmo, colocar um corner e um safety por cima, porque ele é muito rápido, ele consegue pegar a bola em qualquer lugar que você lançar, em cima, embaixo. Então não dá para bobear com ele, consegue fazer big plays. E concordo, assim, em partes com a questão da secundária. Eu acho a nossa secundária muito melhor do que a dos Giants. Eu acho assim, os dois ataques são muito bons, mas a nossa defesa tem melhores condições para o ataque deles do que a defesa deles para o nosso. Por exemplo, eles são a defesa que cede mais jardas em toda a liga. É a pior defesa da liga em jardas, cede 422 jardas por jogo. São o pior pass rush da liga também, só conseguiram 9 sacks até agora. Para você ter uma ideia, nós temos 27.
Então, assim, eu acho que nosso ataque vai produzir bem contra a defesa deles, e o deles também tem condição de produzir contra a nossa, mas eu acho que a nossa defesa tem mais ferramentas para segurar. Isso que a gente acabou de falar da nossa defesa, né, Sidney? Que a gente não tem uma secundária dos sonhos, os nossos corners não são incríveis, mas a gente tem um front seven que é muito bom, que atrapalha o quarterback, então ajuda a secundária. Como você disse, a defesa deles é muito ruim protegendo ali contra, desviando passes, vamos dizer assim, e também não força o quarterback. E você deixar um Brady ter tempo é complicado. Então, com certeza, a defesa deles é pior do que a nossa. E também porque eles são, contra jardas terrestres, eles são o 26º na liga. Então, eles deixam tanto correr quanto passar. Tudo bem que a gente não vai ter o Lewis, mas pode ser um jogo que o Blount apareça muito bem também. Ao contrário da nossa defesa, a gente é a terceira defesa contra a corrida na liga esse ano. Então, eles vão ter que passar esse jogo inteiro, enquanto a gente consegue balancear também. Por um outro lado, cara, eles fazem muito pontos. A gente viu o Saints e Giants, que foi aquele tiroteio. Se a gente não tiver uma defesa atenta, pode ser que vire um problemaço e ganhe quem anotar por último, né? Eles têm condição de pontuar muito, eles têm jogadas explosivas. A gente é um ataque focado em jogar passes curtos e médios e tal. Eles já conseguem algumas jogadas de muitas jardas, principalmente com o Odell Beckham Jr. Para mim, são duas chaves desse jogo. É chegar no Eli Manning, o pass rush tem que funcionar, e marcar o Beckham com 2 jogadores se puder. Porque eu acho que os outros recebedores do Giants, a gente tem condições de, no mano a mano, jogar, assim, de igual para igual, marcar bem. O Beckham é muito perigoso. Acho muito temerário você colocar ele no mano a mano, ou com o Butler ou com o Ryan. Acho que tem que ter um safety ali de olho, porque ele é muito rápido, ele faz todo tipo de rota pelo campo. Mas, como eu disse, eu não consigo enxergar, assim, a não ser que a gente entre realmente com uma tarde preguiçosa, como foi contra os Redskins. Essa defesa do Giants segurar nosso ataque. Se você botar Brady no shotgun e abrir Amendola, Edelman, LaFleur e Gronk, alguém vai sobrar. Alguém vai ficar livre. Eles não conseguem, eu acho, marcar todo mundo. O Jason Pierre-Paul voltou, vai melhorar o pass rush deles, apesar dele tá voltando ainda, fez só um jogo, mas não tem conseguido chegar no quarterback adversário. Então, assim, se não for um dia daqueles de folga, digamos assim, do nosso ataque, eu acho que a gente vai levar esse jogo. Agora, Sidney, eu quero abrir uma polêmica neste podcast. O que acontece? Eu, com os meus cálculos malucos, cheguei numa conta aqui que eu vou tentar explicar para ver se todo mundo entende, e podem me xingar à vontade. Se a gente vai e ganha dos Broncos esse ano, os Broncos não perdem mais, só perdem pra gente, eles fazem 14-2 no fim da temporada. Já sai fora aí de ser um seed 1 da AFC. Se eles só perderem pra gente, como eu falei, eles têm que ganhar do Bengals, que eles jogam no final da temporada. E vamos supor que os Bengals só percam pra eles, o Bengals faz 15-1, fica na frente do Broncos, certo? Certo. Se os Patriots tiverem uma derrota, sinceramente, é uma coisa que eu quero. Eu não quero os Patriots chegando com 16-0 no playoff de jeito nenhum. Eu acho que a gente não precisa dessa pressão. A gente poderia perder um jogo, vamos dizer assim. O melhor jogo pra gente perder, Sidney, é Giants ou Eagles. Porque nessa minha conta maluca, os Broncos terminariam com 14-2, já era, não fica com a 1. Os Bengals terminaria 15-1, perdendo um jogo pros Broncos, que é na AFC. E os Patriots perderia um jogo, 15-1, mas perdendo para alguém da NFC. Colocaria a gente em primeiro. Então, cara, eu sinceramente, se for para perder um jogo, que eu acho que a gente não perde para os Eagles, se é para perder um jogo, que perca dos Giants. Não, eu sou partidário da sua tese de que eu não quero esse time invicto na temporada regular também. Eu acho que a gente já está falando demais em 2007, já está comparando muito esse time com 2007, já está cansando isso, na minha opinião. É uma pressão que esse time não precisa. Se eles chegarem invicto na temporada regular, por mais que o Belichick diga que está focado no adversário, que é o próximo jogo, não tem como eles não pensarem na temporada invicta, em ganhar tudo. Então eu acho que é uma distração que a gente não precisa, é uma pressão que a gente não precisa. Ponto. Se for para escolher perder um jogo, digamos assim, que seja para um time da NFC. Porque, como você falou, a gente vai cruzar com os Broncos, mas não cruza com os Bengals. Então, nosso desempate com o Broncos, em caso de empate no final da temporada, vai ser o confronto direto. Já com Cincinnati e Bengals, não. Como eles não se cruzam, se eles empatarem em número de vitórias, o desempate seria o retrospecto dentro da conferência.
Então, que se for para nós perdermos o jogo, que seja para o Giants ou o Eagles, que são os únicos 2 times da NFC que a gente ainda vai enfrentar. Então, dentro desse cenário todo hipotético aí e ideal, digamos assim, também não ficaria tão arrasado nem triste se perdermos esse jogo do Giants, não, porque seria uma derrota para fora da conferência. É muito difícil fazer a temporada invicto. A gente vai jogar contra o Denver lá em Denver ainda, então... Mas nesse cenário ideal eu tô com você também, que perca um jogo e que seja para um time da NFC, porque a pressão vai ser bem menor. Porque esse negócio do invicto, cara, é isso que você falou. Se a gente perder um jogo, o importante é a seed 1. É ir lá e jogar todos os jogos em casa. Isso é importante. Agora, save invicto, não. Porque se a gente perder um jogo e continuar em primeiro, tira essa história de 2007, já acabou, porque não tem o que comparar mais. E tira essa pressão de ter que jogar playoff e ser campeão sem perder nenhum jogo. E outra, mesmo que seja pra gente ficar com a seed 2... Eu prefiro o Bengals fazer invicto e a gente não. Joga essa pressão pra eles. Eles já têm esse problema que eles não ganham no playoff, não é? Vamos lá pra Cincinnati então. Vamos acabar com os Bengals. Vamos fazer eles se afundarem mais ainda nessa história. Eu sinceramente não quero os Patriots invicto nessa temporada. Pronto, falei, me xinguem à vontade. Vamos nessa então, Sidney. Tem Giants no domingo, jogo que passa na ESPN a partir das 7h30 da noite. Às 7 horas ali a gente já vai estar começando o pré-jogo. É hora da gente falar muito mais de Giants. A gente só dá uma pincelada aqui no podcast pra gente aproveitar e ficar meia hora ao vivo lá no YouTube, falando de todos os confrontos, tudo que a gente pode esperar desse New York Giants fora de casa. Obrigado por estar de volta, sentimos sua falta e até semana que vem. Valeu, cara. Prazer é meu, já tava com saudade. Um abraço pra você e um abraço pra toda a galera do Patriotas. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.